A paz do Senhor, gente. Tem alguém feliz entre nós aqui? Então pode dar um glória a Deus mais forte. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada irmão e cada irmã que está aqui nessa noite. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Queremos engrandecer ao nome do Senhor Jesus, pela sua bondade, pelas suas misericórdias, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos na sua casa mais um dia, para estarmos louvando ao nome do Senhor. Por esse motivo nós somos gratos a Deus por todos os feitos e maravilhas. Deus abençoe a vida de cada irmão e de cada irmã. É uma noite de celebração, irmãos. Nós estamos celebrando ao nosso Deus, que é poderoso e que é digno de todas as coisas. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Lucas, capítulo de número 15, Evangelho de Jesus Cristo, qual escreveu Lucas, capítulo de número 15. Quero deixar uma breve reflexão, mas eu quero e desejo que essa palavra alcance a sua alma de alguma maneira, que Deus alcance o seu coração. Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Lucas, capítulo de número 15. Enquanto você folheia, veja se tem alguém ao seu lado que está sem a Bíblia, irmãos. Você pode dar uma carona para o seu irmão aí. Costumo falar que apesar da modernidade estar avançada, os irmãos também têm nos seus smartphones a Bíblia. Mas se você não tiver nem na sua Bíblia, nem a Bíblia em mão e nem no seu celular, o seu irmão do seu lado vai lhe dar uma carona aí. Quero te dar uma notícia boa. Foi o Senhor que te trouxe a esse lugar. Você poderia estar em qualquer outro ambiente. Talvez você nem desejou chegar até aqui. Mas pelo Espírito do Senhor, Deus te trouxe nessa noite nesse lugar. Não foi apenas um convite. Você que veio através de um convite para esse ambiente, alguém te convidou para entrar por essas portas. Tenha certeza que foi o Senhor que usou essa pessoa para te trazer aqui. E esse culto é ao Senhor, mas a sua vida é importante aqui nesse ambiente. Deus tem uma palavra para o seu coração. Capítulo 15, verso de número 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou sua fazenda vivendo dissolutamente, ou seja, partiu para uma terra distante. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, ao qual o mandou para os seus campos a apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Fazei-me como um dos teus trabalhadores.
verso de número 20 diz: e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Repita comigo: íntima compaixão. Mais uma vez: íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O verso de número 17, antes de você fechar sua Bíblia, diz: e caindo em si, vou repetir para você memorizar isso aí. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Fecha sua Bíblia, levante a sua mão para cá. Você tem a oportunidade de falar para o Senhor agora: Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Você tem a oportunidade de dizer para Deus: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu quero te dar 30 segundos para você falar: Senhor, fala comigo aqui nesse ambiente. Diga para Ele como você precisa ouvir a voz dEle. Pai, nós estamos na tua casa, Senhor. Essa noite é uma noite propícia e especial. Porque é especial porque o Senhor está dentro dessa casa. É especial porque o Senhor está aqui. É especial porque o Senhor veio. É especial porque essa casa é tua. E nós estamos aqui nessa noite, Senhor, sabendo, Senhor, meu Pai, que a nossa vida depende 100% do Senhor. Não temos como viver distante de Ti, Senhor. Não há nenhum tipo de possibilidades de viver uma vida longe da Tua presença. Então, ó Deus, o Senhor faz como o Senhor quer aqui nesse ambiente. Aqui estamos, Senhor, porque nós reconhecemos a Tua grandeza, o Teu poder. Reconhecemos o quanto maravilhoso é o Senhor na nossa vida. Então, Deus, fala conosco. Fala não só na coletividade, mas fala também na singularidade. Fala no individual, com cada pessoa que está aqui. Cada um de nós precisamos de uma porção do Senhor. Precisamos de uma palavra do Senhor. Precisamos ser ministrados pelo Senhor. E o Senhor conhece cada um de nós que entramos aqui. Esse dia, Senhor, pode ter sido um dia de muitas batalhas, de muitas lutas. Pode ter sido um dia de decepções. Pode ter sido um dia de, Senhor meu Pai, tantas coisas e fatos terem acontecido. Mas nesse dia, o Senhor preparou a tua casa para receber a nossa vida que entramos por essa porta. Então, ó Deus, fala com a tua igreja, é que nós desejamos, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Queridos irmãos, eu estava lendo esse texto ontem à noite, e como de costume nós lemos, e tem hora das nossas correrias da vida, a gente lê alguns textos. Esse texto é um texto bem familiar, essa história. Conta-se uma parábola que está entrelaçado entre 3 títulos. Uma parábola que fala no capítulo 15 da parábola da ovelha, a parábola da dracma, e fala da parábola do filho pródigo. E como eu disse que é um texto conhecido, porque eu acho que quase todo mundo aqui já ouviu falar da passagem dessa parábola que Jesus conta sobre o filho pródigo. Jesus muitas das vezes usou parábolas para descrever algumas coisas do reino de Deus para os homens na terra. E nem todos compreendiam acerca das parábolas que Jesus contava. Mas a intenção de Cristo é que essas parábolas que eram contadas trouxesse entendimento, conhecimento para os seus ouvintes.
E eu disse para os irmãos que eu estava lendo essa parábola ontem à noite. E olha que eu já li ela outras e outras vezes. E chegou em um dos detalhes desse texto, irmãos, que eu fiquei muito comovido, mexeu com a minha alma, mexeu com o meu espírito, mexeu com o meu sentimento. Os irmãos que têm mais familiaridade com a Bíblia, sabe um daqueles textos que quando a gente lê, eu não sei se os irmãos aqui todos são assim, mas eu acho que tem gente como eu aqui. Tem hora que a gente está lendo uma coisa e eu sou meio agitado, eu leio, aí eu boto lá e saio, meu Deus, o que é isso, Jesus? Aí vou lá, boto lá em cima do sofá e venho para cá, e boto em cima da mesa e fico, meu Deus, aí me jogo no chão, deito, boto a cara no chão e começo, e fico ali meditando, porque tem hora que parece que esses textos e essas letras, elas saltam de dentro da Bíblia, desse livro, e vem dentro da nossa alma, porque eu sempre entendi que a leitura da palavra, essa palavra, ela não é só para ser lida. Essa palavra que Jesus deixou como orientação de fé para nós homens, não é só para ler correndo. Essa palavra precisa ser lida e meditada, se necessário for, irmãos. A gente fica uma semana, 15 dias refletindo dentro de um capítulo, e há ainda muito mais. Tem gente que fica em um versículo refletindo semanas e semanas dentro, porque essa palavra, a Bíblia diz que ela é viva e eficaz. Ela vai aonde os médicos não podem ir, ela vai aonde a medicina não pode entrar, ela vai em regiões da nossa vida, no nosso espírito, na nossa alma, que homem, nem mulher, nem marido, nem filho, nem esposa, ninguém pode ir. Esse é o poder dessa palavra que foi deixada para nós. E nós damos graças ao Senhor, que nós temos um manual de fé na nossa vida, nós temos uma direção deixada por Deus aqui. E lendo esse texto, irmãos, nos deparamos com aquilo que acabamos de ler, a parábola do filho pródigo, a parábola que conta que um filho deseja os seus bens por herança, e o seu pai, olhando o desejo do seu filho, ele reparte entre eles a porção ou a parte dessa herança e dá ao seu filho. Eu olho e vejo que esse pai não tinha pouca coisa, não era um pai que tinha pouco, ele reparte uma fazenda. E fazenda não é como um sítio, fazenda não é como uma casa. Fazenda, quando a gente fala de fazenda, a gente fala de algo grande. Não que sítio não seja, mas quando a gente fala fazenda, repete a algo grandioso. Então esse pai tinha o que ser repartido com seus filhos. E a história diz que o seu filho mais moço, ele vai pegar a sua porção e vai desejar sair de dentro da casa do pai, para ir desfrutar daquilo que ele tinha recebido, daquilo que ele tinha herdado. E a Bíblia diz que quando ele sai, chega-se um período da sua festa, chega um período da sua, vou dizer, da sua loucura, do seu ápice, do seu extremo de gastos e de devaneio que ele estava vivenciando, que vai se acabar. Por quê, irmãos? Nada é para sempre, não há riqueza de tal ponto que seja tão grande para durar para sempre. A gente vê relatos de pessoas que ganham na Mega Sena, um ano está desfrutando de riqueza, no outro ano está pobre, mais pobre do que quando ganhou. Então eu começo a entender que não há riqueza tamanha que não pode se acabar. Mas eu olho para uma Bíblia que nos deixa claro que enquanto as riquezas terrenas acabam, enquanto o poder material aquisitivo, a conta lhe falha, existe um pai que nunca falta na vida de ninguém. Vou repetir para você entender. Enquanto as coisas terrenas e materiais passam,
Jesus permanece na história da nossa vida. Enquanto o dinheiro acaba, enquanto a conta zera, enquanto as coisas se travam, enquanto a herança vai embora, Jesus é aquele que permanece conosco para a glória do seu nome. E a Bíblia diz que vai chegar um certo período que acaba, e a história vai dizer que ele vai desejar retornar, porque, irmãos, o negócio ficou tão feio para ele, para esse filho mais moço, que ele vai estar no meio dos porcos, ele vai desejar comer o que os porcos comem. E ele vai olhar e vai lembrar que na casa do pai ele tinha o que comer, o que beber, e que os trabalhadores do seu pai tinham muito mais do que o que ele tinha, vivendo aí na vida lá longe. Logo nós vamos começar a entender, queridos irmãos, que não tem como ter vida, não tem como ter êxito longe da casa do pai. Vou repetir para você entender. Não tem como ter êxitos, não tem como ter sensações presentes longe da casa do pai. Eu já quero abrir um parêntese aqui para alguém que entrou, quem sabe através de um convite aqui nessa noite. Se você vive uma situação semelhante a desse filho, que talvez está vivendo distante da casa do pai, e distante da casa do pai, você passa a refletir e dizer: como era tal situação quando eu estava na casa do meu pai? Como era estar na casa do meu pai? Irmãos, eu venho aqui nessa noite e eu não quero muito me prolongar, mas eu trago uma palavra de Deus para você, que está dentro do versículo de número 17, que diz que caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e aqui eu pereço de fome. Existem momentos da nossa vida, irmãos, que a gente dá um estalo na vida, a gente acorda em meio à situação. Esse caindo em si, irmãos, quantas das vezes nós estamos dando passos, nós estamos caminhando, nós estamos diante de alguma situação que nos prende a tal ponto, e de uma hora para outra a gente cai em si e diz: olha, eu preciso acordar para tomar algumas direções na minha vida. O filho distante da casa do pai, e a Bíblia vai dizer que ele vai cair em si, longe da casa do pai. E esse caindo em si aqui pode ser uma realidade que o Senhor quer falar com você aqui nessa noite. Pode ser o que está faltando para você que entrou por essas portas. Você precisa cair em si e acordar, e entender que longe da casa do pai não tem como ter vida. Eu quero liberar uma palavra de Deus para você que está aqui. Deus te trouxe aqui nessa noite, e você no seu coração já tem percebido que é noite de cair em si, ou seja, eu preciso acordar. Distante eu não posso ficar. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, que o Senhor te trouxe por essas portas e está falando ao seu coração. É noite de você cair em si. O Pai está aqui e está dizendo: eu estou preparando. Enquanto você cai em si, eu estou preparando algo para você. Enquanto você acorda, eu estou preparando algo para você. Enquanto você desperta, eu estou preparando algo para a sua vida. Então é noite de você acordar desse sono.
É noite de você acordar dessa ilusão. É noite de você despertar dessa vida que você está vivendo. Não é noite de você continuar resistindo à voz de Deus. É noite de você cair em si e dizer: o meu Pai está me chamando. O meu Pai está me chamando. Irmãos, é interessante que esse caindo em si, irmãos, é um reconhecimento da nossa realidade. É um momento que a pessoa percebe que as consequências das suas escolhas e a gravidade da sua situação é tão grande. Você está sendo pisoteado aí fora. Você está sendo esmagado aí fora. Você está sem direção nenhuma na sua vida. Você está vivendo uma vida acordando um dia após outro e para mim está tudo bem. Mas tem hora que você olha para a sua vida e diz: eu preciso tomar um rumo diferente. Deus te trouxe aqui hoje para você acordar da sua realidade e entender as consequências de você estar vivendo uma vida distante de Deus. É isso que está acontecendo na sua vida. As consequências de você viver longe da casa do Pai está trazendo para você dores, está trazendo para você traumas, está trazendo para você confusões. Talvez você está aqui nessa noite e precisa de uma direção na sua vida. E Deus, na sua infinita bondade, está dizendo: minha filha, meu filho, é noite de você cair em si. Olhe para as consequências de estar distante da casa do Pai. Irmãos, precisamos olhar para nós. Precisamos acordar e olhar para dentro da gente. Eu não sei qual é a sensação. Eu não sei qual é a sensação de viver um tempo na casa do Pai e depois viver um tempo distante. Graças ao Senhor Jesus, graças ao Senhor, não é mérito, que desde a minha conversão eu estou aqui, caminhando, e eu não conheço essa sensação de viver na casa do Pai e depois viver distante. Mas você que talvez já experimentou, você que talvez vivenciou perto do Pai, no carinho do Pai, na proximidade do Pai, no cuidado do Pai, e agora está vivendo distante. Eu disse: eu não conheço essa sensação, mas se você sabe, eu imagino que coisa boa não é, irmãos. Mas hoje o Pai está dizendo para você: é noite de você acordar, é noite de você despertar, é noite de você dizer: eu estou caindo em si, a venda está caindo dos meus olhos, o que estava me prendendo já está me soltando, as minhas interrogações já estão caindo por terra, as minhas confusões. Outrora eu entrei por essa porta e eu tinha muitas dúvidas e eu não queria mais o Pai, mas através dessa palavra, quem sabe essas sensações já estão caindo por terra hoje, em nome de Jesus. E as dúvidas que estavam dentro do seu coração, elas já começam a ser arrancadas, porque o Pai já está falando dentro do seu coração. O Pai já está falando dentro da sua alma. Acorda dessa realidade. Eu quero você de volta. O filho demonstra arrependimento, irmãos, quando ele percebe que distante do Pai ele vai ensaiar o que vai falar para o Pai. Versículo 18, quando ele cai em si, que ele acorda, que ele percebe a situação, ou seja, quando ele acorda e desperta desse sono profundo, dessa ilusão profunda de viver longe do Pai, começa a ser já uma restauração interior. Mesmo o Pai longe, mesmo você distante, o Pai já está trabalhando. Mesmo você longe, o Pai já está mexendo em alguma área. Ele vai ensaiar o que vai dizer: levanta-me-ei, irei ter com meu Pai e lhe direi.
Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, fazer-me como um dos teus trabalhadores. Aí a Bíblia diz que levantando, se foi para o seu pai, e quando estava longe, vou repetir, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. Precisamos abordar isso aqui para a gente caminhar para o final. Quando ele se levanta, irmãos, e vai ao encontro do seu pai, antes dele falar com o pai já viu ele distante. Antes dele soltar uma palavra direcionada ao pai, o pai já vê ele distante. Vem o meu filho, e eu estou movido de íntima compaixão. Eu já falei uma vez aqui sobre íntima compaixão. Íntima compaixão, irmãos, é um sentimento que só Jesus tem. Eu tenho compaixão, mas íntima compaixão só Jesus tem. Íntima compaixão, o que é, presbítero? É alguém que conhece a dor do outro e se coloca na situação. Íntima compaixão é algo que está entrelaçado às vísceras, está entrelaçado dentro da alma, está entrelaçado dentro, sabe o que é? Eu olho para você, irmãos, você está passando por dores, problemas, eu até me coloco numa situação de ajudar, de se compadecer com a sua situação, de se compadecer com o seu estado. Mas Jesus, ele vai muito mais além do que todas essas coisas. Jesus olha para o homem e ele sabe a real dor que essa pessoa está passando. É alguém que olha para você e diz: eu conheço a sua dor, eu sei o que você está passando, eu sei como é que está doendo essa situação, eu sei como é que está essa tua casa, como está a tua família. Eu conheço aonde o homem não conhece. Eu conheço dentro de você muito mais do que o que você conhece. Eu conheço dentro de você os teus sentimentos, as tuas dores, as tuas madrugadas, as tuas confusões. Jesus está olhando para ele e está dizendo: eu sei o que é que você, filho distante, está passando. E eu quero dizer para você, minha irmã, meu irmão que está aqui nessa noite, que o Pai conhece você lá naquela situação. Talvez você tenha olhado para você e tenha achado que ninguém se padece do seu estado, que ninguém está nem aí para você. Talvez estamos na situação do filho, do outro filho. Talvez nós estamos na situação do outro filho, não estamos nem aí para você, como filho distante. Talvez estamos nessa mesma classe do outro filho, que não estava fazendo nenhum tipo de questão da vinda do filho que se afastou, mas o pai não trata você assim. Se você foi de alguma maneira pisoteado, quem sabe por alguém, quem sabe pela sua própria família, quem sabe a igreja, de alguma maneira, nós homens te decepcionamos de alguma maneira. Talvez as tuas expectativas relacionadas à igreja, à casa, foram frustradas nessa sua caminhada. Talvez as internets da vida fez você olhar para a casa do pai e não ter mais prazer. Eu te dou uma notícia, isso aqui está relacionado a nós homens, mas o pai não. O pai não. O pai olha para você e diz: filho, eu te conheço. Filho, eu não quero você mais longe. Filho, eu não quero você mais aí nessa sua vida. Filho, eu não quero mais você aí
se metido nessas coisas, você sabe no que você está metido. Detalhe, só quem pode te tirar daí é o Pai. Só quem pode te tirar daí é o Pai. E o Pai já preparou. O Pai já teve um diálogo com o filho, com o outro filho, e disse: fique no seu lugar, porque eu vou tratar com esse daqui. Eu quero te convidar nessa noite a você cair em si e entender que o Pai te viu de longe. A única distância de você e o Pai é só uma decisão sua. A única distância de você e o Pai é só você acordar aí dessa situação, porque o Pai continua presente. Detalhe, irmãos, eu disse que talvez nós estamos relacionados de alguma maneira com o outro filho, e a gente, se não acordarmos, vivemos dentro da casa do Pai também, distante do próprio Pai. Se nós também como igreja não acordarmos, vivemos na casa do Pai, sem entender quem é o Pai, sem reconhecer paternidade. Quantos de nós, irmãos, estamos na igreja todos os dias, estamos na casa do Pai, mas longe do Pai? Nessa noite nós pedimos perdão ao Senhor e desejamos que nós, como filhos, queremos ter você aqui como filho também. Pedimos perdão ao Pai e reconhecemos também que você faz parte dessa casa, que você faz parte desse reino. O Pai olha para você, filho que saiu, está olhando para você e está dizendo: eu estou te vendo, pode vir. Vem aqui, Pedro, vem aqui, Pedro. Vem, irmãos, olha para cá, para Pedro, aí mesmo, Pedro, é o meu filho. Olhe para ele como se fosse um filho longe, que acordou e está retornando para a casa do Pai, caiu em si e disse: vou ter com meu pai. O pai de longe olhando para ele, e o filho vindo dando os passos, cabisbaixo, ferido, porque o mundo lá fora não alisa ninguém, e o filho está vindo massacrado, pisoteado, e o pai está olhando: vem meu filho, vem o meu filho, prepara o banquete, vem o meu filho distante, acorda o banquete, prepara, porque o meu filho está vindo. O pai faz isso, irmãos. Os filhos, o outro não queria, mas o pai olhando está dizendo: vem o meu filho, vem o meu filho. E o pai olha para ele e diz: vem, filho, vem, porque o teu pai está te esperando. Vem, filho. A Bíblia diz que o filho está vindo, e o pai vai correr ao encontro do filho. Vem, filho. E quando o pai encontra o filho, irmãos, a primeira reação de nós como filhos distantes é querer dizer: pai, eu errei, eu falhei, eu fiz isso. É querer colocar os nossos argumentos para fora, para dizer: pai, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Irmãos, lembra quando a gente errava, que o pai dizia lá, a gente já vinha ensaiando: eu vou dizer para minha mãe, eu vou dizer para o meu pai o que é que eu vou tentar me justificar. Mas o pai olhando está dizendo para ele: vem, filho, vem, a tua justificativa eu já conheço, mas pode vir, filho. O pai olha para o filho e diz: beijou-o, abraçou-o e disse: prepara a festa, prepara o banquete, porque aquele que estava longe retornou e está aqui para celebrar. E o outro filho: vem, filho, também, vem, porque o que é meu é teu.
é nosso, o que é meu é seu também, a casa é minha e vocês fazem parte disso. Vem, filho, vem. Vem, filho, vem. O Senhor te chama nessa noite e está dizendo para você: filho, vem. Fique de pé, irmãos. O Pai está chamando gente aqui nessa noite e está dizendo: eu enxugo as tuas lágrimas nessa noite, eu restauro o teu coração nessa noite, eu restauro a aliança, e eu já preparei uma mesa para você. Eu já mandei matar, eu mandei já preparar a festa, já mandei preparar o cabrito. A festa está pronta, os empregados estão presentes, tem música, tem cântico, tem irmãos dentro da casa, tem a palavra, tem um pão preparado para você, tem uma água fresca para te banhar, tem um sapato novo para colocar nos seus pés, tem uma veste nova para a tua vida. Por quê, Pai? Eu mereço? Talvez não, mas a graça te alcançou e está dizendo: vem, vem, filho. Vem, filho, vem, filho, celebrar, porque eu preparei para você uma festa. Vem o primeiro aqui. Vem, filho. Vem, filho. Vem, filho. Você acordou, você despertou, você caiu em si, e o Pai está te dizendo: sai desse lugar agora, corre. Sai desse lugar, levanta desse lugar e vem, porque eu quero te dar um abraço, eu quero te dar um beijo, eu quero cuidar de você, eu quero preparar o teu caminho, eu quero preparar você para uma nova caminhada. Vem, vem. O Pai te chama. Vem, filho. Cadê você? Nós abrimos um apelo. Nós abrimos um apelo. Nós abrimos a oportunidade de você, como filho, aleluia, se levantar do seu lugar. Camanácia. Acorda, filho, acorda, filho. Saia do seu lugar e vem. O Pai está te esperando aqui nesse lugar. O Pai está te esperando aqui. A gente não tem todo o tempo do mundo, irmãos. Mas você ouviu essa palavra? Se você está decepcionado com a igreja, se você está decepcionado com alguma circunstância, o Pai te chama para te dizer: eu vou te restaurar. Filho, venha. Nós já poderíamos orar por esse que está aqui, mas eu creio que aí nesse escurinho aí ainda tem filho que precisa voltar. Mas não me encontrou para se alegrar e cantar suas canções. Eu pedi para ele vir e ele veio me encontrar, mas me distraí, mesmo precisando dele. Onde eu estava quando ele veio aqui? Que saudades do Senhor, que saudades do Senhor. Eu que precisava tanto, tanto de ti. Que saudades do Senhor, que saudades. Sou eu que preciso de ti, sou eu que preciso de ti, sou eu que preciso de ti, meu Pai. Sou eu que preciso de ti, sou eu que preciso de ti,
Sou eu que preciso de ti, meu Pai. O meu Pai me procurou, mas não me encontrou, para se alegrar e cantar suas canções. Eu pedi pra ele vir e ele veio me encontrar, mas me distraí, mesmo precisando dele. Onde eu estava quando ele veio aqui? Que saudades do Senhor, que saudades do Senhor. Eu que precisava tanto, tanto de ti. Que saudades do Senhor, que saudades. Eu que preciso de ti, eu que preciso de ti, eu que preciso de ti. É você que precisa dele. É você que precisa dele. Eu te convido mais uma vez. Desperte, acorde, caia em si, irmãos. A melhor coisa é vivermos na casa do Pai, irmãos. Quando eu olho para a minha vida e eu via como eu vivia lá no passado, irmãos, isso aqui é um milagre estar aqui. Os mais próximos que conhecem a minha história do passado sabem quem era Moabe há 16 anos lá atrás. E estamos aqui, irmão, porque o Pai cuida, o Pai protege, o Pai abraça, o Pai não rejeita. E eu te convido mais uma vez, antes da gente orar por esse que já está aqui, tem mais alguém que quer ou deseja entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão aí. Se não há manifestação, pode orar. Levante a sua mão para cá, irmãos. Vamos orar. Como é teu nome, Vale? Guilherme. Está aqui Guilherme, irmãos. Levanta a mão para... Vamos orar pela vida de Guilherme. Guilherme, o que eu falar aqui você repete, irmãos. Repete. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu tomei uma decisão de reconhecer o Senhor como meu Pai, o meu Salvador, aquele que vai cuidar da minha vida. Eu me arrependo de tudo que eu fiz e reconheço a tua paternidade como meu Salvador e Pai. O meu nome está sendo escrito no livro da vida e não vai mais se apagar.